Então vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos da espiritualidade, em especial a equipe que coordena esse estudo. E da nossa parte, nós agradecemos mais uma vez por esse encontro, que possamos estar inspirados à altura desses espíritos sedentos da verdade. Aproveitamos também para emitir fluidos, o melhor que nós temos para essas vítimas do Covid, para essas pessoas que estão em hospitais, internadas, muitas esperando um leito para poder serem atendidas, e também as famílias que passam por um drama muito difícil nesse momento. Então, que todos possam receber, a equipe médica, todos os funcionários de hospitais, e possam receber os nossos fluidos, o nosso amor e tudo de bom que oferecemos, que temos para oferecer. Porque sabemos que vai passar esse momento. Mas se pudermos auxiliar de alguma forma, a melhor maneira é a prece. Então, que eles possam receber o nosso amor, o nosso carinho. Assim seja. Bom, gente, a Bianca não veio hoje. Eu não peguei o relatório da semana passada. Acho que ela enviou só para mim, né? Deixa Não eu foi? ver. Acho que sim. Tá, então deixa eu procurar aqui, peraí. Eu também tinha que ter feito uma coisa que eu não fiz, é ter colocado lá no... Não, aquele que tá no Classroom, não é? Então, eu não coloquei da semana passada. Ah, tá. Eu fiz uma arte. Porque lá tá, o último que tá escrito lá tá escrito dia 13 de março. Dia 13? Será que eu coloquei É. lá? Mas eu acho que não, porque tá escrito editado dia 12. Então acho que deve ter colocado com a data errada, não? É, eu não, Não eu não sei. lembro se eu coloquei. Não, mas eu tenho ele aqui. Tá bom. Já estou pegando ele aqui. É dia 13, né? Ué, meu pai do céu. Não estou com ele aqui, não. Onde que eu deixei ele? Ê, Dolfim. Agora que eu li, hein? Ah, o que tá lá não é mesmo, não. Entrando nele tá escrito que é do dia 6. Só do lado de Tá. fora que tá escrito 13. Bom, gente, já vamos fazer o seguinte, para não ficar também segurando aqui, nós vamos deixar para fazer a leitura, então, na semana que vem. Mas eu gostei, ficou bacana assim, o relatório. A coisa assim, que me chamou a atenção é que parece que ficou uma pendência, uma lição de casa. E se eu entendi bem essa lição de casa, quem são os homens elétricos? Né? É isso mesmo que ficou de lição de casa? É para pesquisar? Ou a lição de casa era para ler o artigo? A Bianca indicou um Ah, na artigo verdade lá. era tentar entender o que eram esses homens Elétricos, né? elétricos, né? Então, o que Allan Kardec chama nesse artigo de homens elétricos são os magnetizadores. Uma coisa nós precisamos entender, gente. Quando Kardec ele escreve a sua obra, o magnetismo estava em voga na Europa. Só que desde aquela época a ciência não aceitava a teoria do magnetismo animal, porque eles comparavam com o ímã. E o ímã, ele é uma matéria inorgânica. Então, segundo a ciência, somente a física, não é uma analogia correta. Você falar de magnetismo animal e magnetismo. Ou seja, o termo magnetismo é próprio da matéria inorgânica e não da matéria orgânica.
Então, que ele não é um termo correto, né? Mas Allan Kardec, como as pessoas falavam o tempo todo em magnetismo, então ele optou por usar o termo. Agora, ele usava na época dele. Mas passaram mais de 150 anos. Nós não temos que ficar continuando usando o termo magnetismo. Porque se naquela época não era apropriado, hoje menos ainda. Porque hoje não está mais em voga o magnetismo, né? Então, o que está em voga hoje? É o hipnotismo, que é um dos seguidores do Mesmer, que vai desenvolver a teoria do hipnotismo, né? E quando a gente vai estudar, por exemplo, obsessão, a gente percebe que o obsediado ele foi hipnotizado. Ele faz tudo aquilo que o obsessor quer, né? Ele foi hipnotizado. É claro que quando a gente fala de hipnotismo, nós estamos falando do quê? Do hipnotismo provocado, que é o quê? Um profissional, né? Psicólogo, que tem técnicas para hipnotizar uma pessoa, né? Isso também acontece na reunião mediúnica? Acontece, só que de maneira espontânea. Nós não temos que ficar adotando em centro espírita essa técnica, né? Mas quando a gente aplica, por exemplo, o passe numa pessoa, né? Em muitos casos, ela se desprende, né, do corpo físico. A impressão que a gente tem é que a pessoa está dormindo, ali principalmente quando é o passe magnético. E a pessoa chega a dormir mesmo, né? E nessa hora, é muito comum, assim, em alguns centros espíritas em Franca tem um companheiro lá que fica mediunizado, o espírito conversa com a pessoa, né? Que é o chamado estado sonambúlico que a pessoa fica, né? Tá. Tudo isso para falar do quê? O magnetismo é o fluido do encarnado. É isso que importa, né? Então, um dos termos que se utilizava na época homens elétricos. Só que depois o próprio Kardec, aqui na revista não, aqui no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, na Gênesis, ele vai falar assim, quando a pessoa está fazendo algo, seja algo bom ou não, que ela recebe a influência dos espíritos, né? Então, que na verdade, assim, se a gente for pegar assim, ao pé da letra, não existe o chamado magnetismo animal ou fluidoterapia animal. Porque aquele que não acredita na existência de algo além da matéria, como, por exemplo, um pesquisador que está desenvolvendo uma vacina, agora, contra o Covid, ele recebe a ajuda dos bons espíritos. Mas se para ele não existe nada além da matéria, então é ele que está fazendo, né? Então, é mais de crença, na verdade, a conceituação de Kardec ela é muito didático. É mais de crença das pessoas do que propriamente do efeito em si, né? Mas a gente vai empregar o conceito que ele utiliza, que é bom, né? Então, homem elétrico é o quê? É aquele que utiliza do seu próprio fluido, né? Por exemplo, tratar de uma pessoa, né? Então, isso é feito onde? Por exemplo, no Reiki, né? Então, aquele que tem uma carga fluídica considerável, ou maior do que das demais pessoas, né? Então, esse, quando ele impõe as mãos sobre uma pessoa, ele não precisa impor a mão. Basta uma palavra, um olhar, né? Ele está emitindo do seu fluido, tá? Então, esse é um homem elétrico. E, nesse caso, não é fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico, tá? Então, o que é o homem elétrico? É aquele que tem fluido, né? E que ele irradia os seus fluidos para outro. Outro pode ser encarnado ou não. Então, numa reunião, como tem no Luz e Amor, de irradiação, né? Nós que participamos da irradiação, nós encarnados, nós estamos liberando o quê? O nosso fluido, né, que é o princípio vital, né? Nosso fluido elétrico, na irradiação.
numa prece, nós estamos emanando o fluido vital, né? Fluido elétrico, que é a mesma coisa, né? Princípio vital. Quer dizer, nós estamos emanando um fluido nosso, né? Então, nesse caso, não tem o quê? A presença de outro espírito, né? Na verdade, assim, a gente sabe que tem, mas, assim, no conceito de homem elétrico ou de magnetismo animal, é só o encarnado. Porque na época de Kardec havia a crença, né, dos magnetizadores, que quem promovia a cura, por exemplo, de uma pessoa, pelo magnetismo animal, né, quem promovia a cura era o magnetizador. E não está errado, né? Por quê? Porque nós, quando impomos as nossas mãos para uma pessoa, ou quando fazemos uma prece, nós estamos irradiando fluidos, fluido encarnado ou fluido animal, para essa pessoa, ou para esse espírito, né? Então, na verdade, o conceito está correto, está errado, né? O termo magnetismo animal é que não é apropriado. Então, hoje nós não vamos falar mais em magnetismo animal, nós vamos falar em fluidoterapia animal, né? Que é o fluido do quê? Do encarnado. Um homem, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois eu vou colocar a fonte para vocês, de cabeça agora eu não lembro. Mas lá fala que um homem com desejo, né, de ajudar o próximo, ele pode, com uma palavra, um olhar, ou impor as mãos, ele pode curar uma pessoa. Allan Kardec chega a fazer essa afirmação no Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, que homem que é esse? Se não um magnetizador ou um homem elétrico, né? Porque ele está liberando o quê? Do seu fluido. Agora, se um homem... aí que está a diferença do espiritismo com o magnetismo animal. Se um homem, ele pode, se ele tiver vontade e uma fé, né, um desejo fervoroso, se ele pode curar uma outra pessoa, imagine esse homem com o concurso dos espíritos, né? Os espíritos ampliam o seu fluido. Então, nesse sentido, o espiritismo, ele superou o magnetismo animal, né? Por isso que quando às vezes tem espírita que faz palestra sobre magnetismo, ou magnetismo animal, eu vou assistir para ver o que ele tem para dizer, né? E quando ele sustenta a ideia de que ele pratica o magnetismo, está curando a pessoa, né, ele está cometendo um pequeno erro, né, como espírita. Porque ele sabe que tem o quê? A intervenção também dos espíritos. Então, se tem intervenção dos espíritos, não é só fluido animal. É uma fluidoterapia mista, né? Então, essa é a grande contribuição do espiritismo. Kardec, nesse sentido, Allan Kardec, ele foi além de Mesmer. E Mesmer considerava o quê? Só o fluido animal. De encarnado para encarnado, né? Ele nem trabalhava com essa ideia de o encarnado para o desencarnado. Porque os magnetizadores, eles tinham muitos magnetizadores que não acreditavam nada além da matéria. Então era de encarnado para encarnado. Agora, qual que é a grande contribuição? Que não é só o encarnado que irradia fluidos para o outro. Os espíritos também, né? Tanto é que essa irradiação fluídica, está no capítulo 14 do livro A Gênese, Kardec fala que tem 3 tipos. E aí eu já vou falar atualizado, tá? A fluidoterapia animal, de encarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado. A fluidoterapia espiritual, que é de espírito para espírito, ou de espírito para encarnado. E a fluidoterapia mista, que é o passe. Que há uma junção entre o fluido do encarnado com o fluido dos espíritos, né? Também, gente, na fluidoterapia mista, quando a gente fala de fluido dos espíritos, nós estamos falando de fluidoterapia, não necessariamente são fluidos bons. Pode ser fluidos viciosos? Pode. Né? Que são os casos de quê? Por exemplo, de obsessão. É a mesma forma. Então, um espírito ou vários espíritos podem obsediar uma pessoa ou mais pessoas, né? Através do quê? Do fluido espiritual.
né? Da mesma forma como encarnado, nós também podemos obsediar uma pessoa, nós encarnados, pelo pensamento. E às vezes nós obsediamos sem saber. A gente pensa que não, mas só de desejar o mal para o outro, você está obsediando. Às vezes a gente quer matar uma pessoa, aí deita e dorme. Há o desprendimento do espírito da matéria. Provavelmente, o que essa pessoa vai fazer? Ou melhor, esse espírito, né? Liberto da alma, no estado do sono. Provavelmente, o que ele vai fazer? Vai procurar o outro. Eu até conheço uma história, agora é difícil lembrar o nome do livro, né? De um espírito que ele fugia o tempo todo de um encarnado. Encarnado, sempre que ele tinha uma oportunidade, ele perseguia o espírito, né? Então, veja, um encarnado perseguir o espírito, né? E não era o tempo todo, claro, porque estava encarnado. Mas sempre que havia um desprendimento, o cara ia atrás do outro, porque era inimigo, né? Então, a gente tem assim, uma ideia de que é como se a influência negativa fosse só dos espíritos imperfeitos, como se nós fôssemos melhores. Nada disso, gente, né? Então, nós encarnados, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o pensamento. Nós podemos o quê? Obsediar e prejudicar a vida de outros encarnados ou de outros espíritos. A gente tiver com um pensamento negativo. Então, nós temos que procurar ter bons pensamentos e perdoar os nossos inimigos. Não ter desejo de vingança, porque não fica só no campo do desejo, né? Essa teoria que fala nesse capítulo, isso é muito importante, porque o fluido, ele atende à vontade do espírito, né? Então, o espírito, quando ele pensa, né, o fluido faz o quê? Ele age. Essa que é a grande questão. O fluido, ele age, né? Então, ele é a mão, né? É verdade. Para poder escrever uma carta, ou poder me comunicar pela voz, pela palavra, né? Ou eu vou utilizar as mãos, ou vou utilizar a boca, não é assim? O espírito utiliza o quê? O perispírito. E nós, como somos espíritos, embora encarnados, nós também utilizamos isso. Não é só o espírito desencarnado que utiliza os seus fluidos, né? Nós também utilizamos. Então, nós utilizamos de duas formas. Ou quando operamos usando o próprio corpo físico, ou pelo pensamento. E pelo pensamento, o perispírito dá vida ao nosso pensamento. Por isso que tem lá aquele capítulo lá, aquele item, aliás, o capítulo 14 da Gênese, fotografia do pensamento. Por quê? Porque o fluido dá vida ao pensamento, né? O fluido dá vida à vontade. Então, você pensou, aí está executando. Ainda que fluidicamente, mas está executando. É uma ação material. Tá? Pode não ser, por exemplo, vontade de comer um sorvete, né? No meu caso de morango, que eu mais gosto. Olha, eu estou com uma vontade aqui. Não estou comendo sorvete nem nada. Mas, fluidificamente falando, eu estou chupando sorvete. Tem uma ação ali material, né? Muito embora o nosso perispírito não é a mesma matéria do corpo físico. Não é a mesma coisa. Tudo bem? Tudo bem, mas eu acho que o nosso corpo físico já sabe que a gente quer o sorvete e já engorda só de pensar. Concordo com Então, você, viu? Não posso entendi. nem pensar que eu já engordo. Pode compartilhar aqui? Pode? Vamos começar, né? É o item 75. Muito boa reunião, viu, gente? Eu adorei. Essa que é a vantagem de gravar as reuniões, né? É. Eu não gosto de avisar antes, não, que eu fico com receio. Ah, o Adolfo vai, então ninguém vai. Como se eu fosse alguma coisa também, né? É besta mesmo desse Adolfo. Mas faltemos tudo bem, viu, gente? Tá aparecendo aí? Aumenta para nós um pouquinho, porque aí, acho que até aí que vai, né? Tá bom? Tá Ó, bom. aumentou mais. Tá bom? Não, tá bom, tá excelente. É,
Então tá. Item 75. Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. Delas ressalta como ponto capital que o fluido universal, no qual contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Condensado, esse fluido constitui o perispírito, ou invólucro semimaterial do espírito. Encarnado, o perispírito se acha unido à matéria do corpo. Estando o espírito na erraticidade, ele se encontra livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas, se verifica por efeito de suas organizações uma espécie de emanação desse fluido, e é isso propriamente falando o que constitui o médio de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, donde os médiums mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Bom, então o que está falando aí? Nós já estudamos, né? Ele está repetindo o que já disse anteriormente, né? No início do capítulo. Está falando o quê? Que o médium de efeito físico, o seu perispírito é mais denso, né? E uma pessoa boa, o perispírito dela é mais o quê? Etéreo. Isso nós estamos falando entre nós encarnados, viu, gente? Então, da mesma maneira que a diferença de perispírito de mundo para mundo, e há, né? Também entre nós espíritos, há diferença de fluido. Então, quanto mais a pessoa estiver evoluída, mais etéreo é seu fluido. E quanto mais ligado à matéria, mais denso o seu fluido. Por isso que os espíritos chegam a dizer que o médium de efeito físico ele está mais apto, né, a exercer esse tipo de mediunidade. Por quê? Porque o fluido dele é mais o quê? Denso, pesado, né? E, portanto, é mais fácil o fluido dele, mais fácil, né? O termo que eles usam não é mais fácil, é mais apto a promover o fenômeno de efeito físico. Né? Não que o espírito superior não possa fazer o fenômeno, até pode, né? Mas ele conta com a ajuda daquele que é mais apto. É assim que acontece conosco, né? Quem é mais apto a fazer determinada coisa vai fazer, né? Então, por exemplo, um relatório de uma reunião. Quem tem mais facilidade vai fazer o relatório, mais apto, né? Cálculo matemático, por exemplo, quem faz engenharia, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Quer dizer, quem tem mais facilidade com cálculo está mais apto para aquilo, né? Entende? Fala, Eu tenho Paty. uma dúvida. Por exemplo, Jesus, quando ele encarnou aqui na Terra, ele teve que ajustar o seu perispírito de acordo com Atmosfera isso, terrestre. com a atmosfera terrestre. E aí, nisso, ele teve que deixar o seu perispírito mais denso, é isso? Exatamente. Na verdade, veja, a gente não pode esquecer sempre o que a gente faz com o nosso perispírito. É que a gente o quê? Usa o quê? Dos fluidos do ambiente para onde nós vamos, né? Da atmosfera para onde nós vamos, é dali que nós vamos o quê? Extrair o nosso perispírito. Então, na verdade, o que Jesus faz com o seu perispírito? Ele vai utilizar de fluidos da atmosfera terrestre, e como é um espírito puro, é uma atmosfera mais densa, ele vai utilizar desses fluidos na composição do seu perispírito para poder estar encarnado conosco. Entende? É isso que ele faz. Agora, é óbvio que não dá para comparar o perispírito de Jesus encarnado com o do Chico Xavier. Não dá para comparar. O perispírito de Jesus encarnado ele é muito mais quintessenciado do que o perispírito de Chico Xavier.
E na minha opinião, eu posso estar enganado, o Chico é um homem bom, é um espírito bom. Posso estar enganado, mas eu tenho o Chico como espírito bom, tá? Então, veja, não dá para comparar o perispírito de Jesus encarnado na Terra com o do Chico. Porque quando a gente fala que ele usa da atmosfera do planeta, dá a impressão que ele fica com um fluido muito o quê? Denso. E se a gente for pensar que ele é um espírito puro, ele fica denso, sim, claro. Né? Mas entre nós que estamos encarnados da Terra, o perispírito dele vai estar mais o quê? Quintessenciado. Qual que é o problema? Nenhum. É por isso que o termo que os espíritos utilizam lá para o efeito físico é que está mais apto. O que isso significa dizer? Um espírito bom, ele também pode promover o efeito físico. Só que para isso ele tem que ajustar o seu perispírito, que é mais quintessenciado, para ter o quê? Para ficar o quê? Mais denso e promover o fenômeno. Porque aqui no finalzinho fala assim, ó, que a liberação fluídica, a emissão fluídica é tão grande, mas tão grande, que por isso que tem o quê? A intermitência do poder mediúnico. O que é isso? Acontece o fenômeno físico, aí tem um tempo. Nesse tempo, é como se o médium estivesse reconstituindo seu potencial fluídico para depois continuar novamente. Então, faz um pouco, para. Faz de novo, para. Porque a emissão fluídica é muito grande. Né? Agora, os espíritos superiores, né, eles têm condições para isso. Só que quem está mais apto. E aí, se eu tenho, numa empresa, se tem vamos pensar, por exemplo, numa obra, né, que é mais fácil para nós. Então, se o servente pedreiro está mais apto a quebrar uma parede, que ele vai construir uma outra coisa qualquer, né? Então, se ele está mais apto, é ele que vai fazer esse serviço. Agora, o engenheiro sabe fazer. E se não tiver ninguém, o engenheiro vai lá e quebra a parede. Né? Porque, normalmente, assim, o servente de pedreiro, né, quem trabalha com esse ofício, como exige muito do físico, então o corpo dele se desenvolve uma força tão grande, é como se ele fizesse academia todo dia. Então ele passa a ter uma força maior, né, por conta do trabalho. Então ele está mais apto. Né? E é assim que nós fazemos no trabalho. Quem está mais apto para cada coisa, né? Então, por exemplo, quando um menino vai lá treinar futebol, começa o treinamento. Ah, você quer ser o quê? Quer ser goleiro. Nas categorias de base. Começa a treinar como goleiro. Aí o treinador vê que ele não está apto para isso, não serve para ser goleiro. Então experimenta ele como lateral direito. Até que chega um ponto que vai encontrar uma posição. Hoje em dia até eles estão formando para atleta coringa, né? E desempenhe mais de uma função em campo. E saiba jogar como volante e meia, ou se for atacante, né? Mais centralizado, como o centroavante, ou pelas linhas do campo. Ó, só eu falando de futebol, hein? Coisa, hein? Dando exemplo de futebol, hein? Mas é verdade. Então, aquele que está mais apto a fazer gols, né? Vai jogar no ataque, né? Aquele que está mais apto para cobrar uma falta, cobrar um pênalti, vai ser cobrador de falta, de pênalti. É assim. Não significa que os outros não sabem fazer. Sabem. Mas quem faz é quem está mais apto. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, Delfim. Então vamos lá. Item 76. Façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto. É-lhe preciso um intermediário, posto sob a sua direção, uma vara, um projétil, uma corrente de ar e etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto, se esta não for tocada, não se moverá. O pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito, e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não o pode sobre a vara
sem o seu corpo, sem o corpo. Atua sobre o perispírito por ser esta substância com quem tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos tomam a vara bate no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, faz- faz-se-lhe mister um auxiliar estranho, e este auxiliar é o fluido, mediante o qual torna ele o objeto sobre, sobre que quer atuar, apto a lhe obedecer à impulsão da vontade. Agora aqui, Paty, eu vou pedir para você, licença, Uhum. eu quero compartilhar com vocês uma coisa, então daqui a pouquinho você volta aí. Ontem à noite, gente, eu tive uma intuição para fazer esse esqueminha aqui, que explica esse parágrafo, tá? Já tá aparecendo ou não? Ainda não, tá carregando, Não? Carregando. tá carregando. Agora foi. Ok. Bom, então, aqui, ó, o encarnado, por exemplo. O que é um encarnado? Eu vou usar o termo alma, tá? É o espírito encarnado. Notem que aqui eu colocando E minúsculo, tá? Espírito encarnado. E espírito é, é aquele que é do desencarnado, certo? Está claro para vocês, né, gente? Eu sempre Quando é confundo. espírito, quando é espírito com E maiúsculo, nós estamos falando do desencarnado. Sempre quando aparecer espírito com E maiúsculo, está falando do desencarnado. É um espírito que não está ligado a um corpo físico, certo? Por isso é espírito com E maiúsculo. Agora aqui, ó, no caso do encarnado, a alma ou espírito com L minúsculo, espírito que está encarnado, né? O que é o encarnado? É uma alma que está ligada ao perispírito, ao seu perispírito, assim como o desencarnado está ligado ao perispírito, tá? Mas também está ligado ao corpo físico. Então, o encarnado é o quê? Alma, perispírito e corpo físico, né? O corpo físico é o quê? Matéria orgânica. Nós já estudamos lá atrás. Essa matéria orgânica ela é animada por um princípio vital, ou fluido elétrico. Lembram disso? Nós estamos estudando princípio vital. Lembram disso? Sim, Então, olha lá, quem que é o encarnado? É uma alma que está ligada ao seu perispírito. A alma sempre está ligada ao perispírito. Sempre está ligada, olha lá, ó, tá? Perispírito é o corpo da alma, ou corpo do espírito, né? Eu vou falar alma, porque a alma é o espírito encarnado, tá? Então, a alma ligada ao seu perispírito, que por sua vez está ligado ao corpo físico. Aqui, ó. Alma, perispírito, corpo físico. Né? O corpo físico que é matéria orgânica. Quem que anima o corpo físico? Quem que anima o corpo físico? É o princípio vital. Então, o coração, para ficar batendo, né? Quem está animando o coração é um princípio vital, é um fluido. Tá? Agora, quem é que liga a alma ao corpo físico? É o perispírito, que é outro fluido. Tá claro isso, né, gente? tá. Tá. Eu Só que eu fiquei queria. só com uma dúvida aí, Adolfinho. Hum. Pensei, onde fica o princípio inteligente? O princípio Ele inteligente é fica a no alma. espírito. É a alma. Tá. É a mesma A coisa. alma é o princípio inteligente individualizado. Tá. Tá? Só que, por Uhum. exemplo, quando a gente vai falar de animal, o animal, como ele não. Animal não, animal tem o princípio inteligente. Mas a planta, por exemplo, a planta não tem o princípio inteligente. Né? Então, se ela não tem um princípio inteligente, ela é animada pelo princípio vital. Então, o princípio vital, ele anima a matéria orgânica, tanto no corpo físico, tanto no corpo dos animais, como nas plantas. É um fluido. Aí a planta não teria o perispírito. A planta não tem perispírito, né? Ele, ela só seria ali a matéria orgânica, corpo físico e princípio vital. E nenhum animal tem perispírito. E nem animal tem perispírito. Não? Não. Mas o animal não tem um princípio inteligente?
Princípio inteligente, gente, é espírito, não é perispírito. Perispírito é matéria. Princípio inteligente é espírito, não é matéria. Não vamos confundir princípio inteligente com matéria. Não vamos confundir princípio inteligente com perispírito. Animal não tem perispírito. Ah, mas o Ah, animal tem o princípio inteligente. O animal é um princípio inteligente, ligado à matéria. mas ele tem uma outra coisa, não é que o Tonho tinha falado? Eu esqueci o nome. O Tonho comentou lá no... Ele tem um fluido que liga ele à matéria, tem, tá? Mas não se chama, não é, o nome dele não é perispírito. Não é perispírito. Ah, mas ele fica ligado à matéria? O animal fica ligado à matéria? Fica. Fica. O princípio inteligente, aliás. Fica ligado à matéria? Fica. Então tem um fluido que liga ele? Tem. Mas esse fluido, o nome dele não é perispírito. Tá? Perispírito é um fluido que dá vida à alma. Ou espírito. Perispírito é um fluido que é o corpo do espírito. Ou é o corpo da alma. Perispírito. O animal vai ter também um elo de ligação. O princípio inteligente vai ter um elo de ligação com a matéria? Vai. Mas não é o perispírito. O perispírito é o corpo do espírito. Tudo bem? Tudo bem? Por Pati? mim tudo, por mim tudo. Uhum. Tá. Então, agora vamos voltar para o texto. O que o texto está falando? Bom, primeiro, eu não sei se está legal aqui para vocês, para enxergar, eu escrevi aqui. Tá pequeno, né? Mas a Pra alma, mim o dá que pra é a ver. alma? Vamos falar do encarnado, tá? Bem desencarnado também. Mas a alma é o pensamento. A alma é a vontade. Pensamento e vontade são atributos da alma. Pensamento e vontade são atributos do espírito. Tá? É a mesma coisa. A alma é o pensamento. Tá? Então, a alma, vamos encarnado, tá? Atrai a mesa, no fenômeno de efeito físico. A alma atrai a mesa e move-a sob influência do fluido que de si mesmo desprende, do fluido que de si mesmo exala, o fluido que de si mesmo libera. Olha, gente, que fluido que é esse aqui, ó? Hã? Que exala da alma. Que fluido é esse? Que a alma libera. Hã? Ela atrai a mesa sob influência de um fluido. Que fluido é esse que a alma utiliza de si mesmo? Que fluido é esse, ó? Que a alma de si mesmo desprende. Qual é o fluido que de si mesmo a alma exala? Qual é o fluido que de si mesmo a alma libera por efeito de sua vontade? Para atrair a mesa. Fluido vital. Hã? É o fluido vital. De si mesmo. Então, a alma tem fluido vital? Ou o fluido vital anima a matéria orgânica? O fluido cósmico universal? Não, nós estamos misturando de novo. Tudo é fluido cósmico universal. Fluido cósmico é a base, tá? Tudo é fluido cósmico universal. Nós estamos falando de matéria, tá? A alma não é fluido cósmico universal, ela não é matéria. Ela é princípio inteligente. Tá? Mas falando de matéria, a alma, que é o pensamento, a alma que é a vontade, ela atrai a mesa. Nós estamos falando de efeitos físicos, tá? Atrai a mesa. Ela move a mesa sob a influência de um fluido que ela, a alma, libera de si mesmo. Ela exala de si mesmo esse fluido. Né? Ela exala de si mesmo, ela libera de si mesmo esse fluido. Que fluido é esse? Do fim pela lógica, é o fluido universal, é o fluido vital. Então você está querendo dizer que o fluido vital anima a alma? Ou ele anima a matéria orgânica? Eu vou voltar aqui, gente, ó. Vou voltar aqui, ó. Quem que é o encarnado? Não é a alma ligada ao perispírito, que é o seu corpo? Ligado ao corpo físico? Não é isso daqui, ó?
O corpo físico não é matéria orgânica? Quem dá vida para a matéria orgânica? Quem dá vida para o corpo físico? Não é dar vida, é quem que anima. Quem que é animar? É quem faz o coração bater. É o Tá? Quem que dá vida? perispírito. É. Aí é o princípio vital. Ele dá Uhum. vida à matéria orgânica. Princípio vital, matéria orgânica. Agora, a alma, quando ela libera de si um fluido para mover a mesa, que fluido que é esse, gente? Se não é princípio vital, que fluido que está sobrando aqui? Fluido elétrico ou magnético. Não, fluido elétrico é o mesmo que princípio vital, ó. Princípio vital ou fluido elétrico. E fluido magnético é a mesma coisa? Fluido Não. magnético, sim, é a mesma coisa. É que vem de magnetismo. Princípio vital, fluido magnético, fluido elétrico, é tudo princípio vital. Mas eu fiz uma pergunta e vocês não estão me respondendo. E a resposta está aqui, ó. Tá aqui, ó. A resposta. Vou perguntar de novo. A alma, ó, o que está escrito aqui, ó. Alma é o pensamento e a vontade. Atrai a mesa e move a mesa. Sob a influência do fluido que de si mesmo desprende. Do fluido que de si mesmo exala. O fluido que de si mesmo libera, por efeito de sua vontade. Eu quero saber que fluido que é esse. Bom, se eu falei para vocês que a alma é ligada a um fluido que é o seu corpo, que é o perispírito, que é esse fluido que liga ela ao corpo físico, e se o corpo físico é matéria orgânica e o princípio vital é um fluido que anima a matéria orgânica, que fluido que a alma exala dela mesma para mover uma mesa. Se não é o princípio vital, se não é o fluido elétrico, se não é o fluido vital, que fluido a alma exala dela mesma para mover uma mesa. É escrito aqui, gente. Ô, Dolfinho, Hum, se o perispírito, né, é a hum. manipulação. Não, não é fluido. O perispírito, ele não manipula o fluido. O espírito é um Não, fluido. O que ele manipula? o fluido vital. Não. Até pode manipular o fluido vital. Até pode. Não li isso ainda em Kardec. Tá? Eu não vou Você fechar com está essa querendo questão dizer que é o ainda. perispírito, né? É o Isso! perispírito. Bingo! Eureka! Vou voltar lá, ó. É porque lá no texto, Adolfinho, eu fiquei meio confusa porque ela tá escrito, ó, atua sobre o perispírito por ser esta substância com quem tem mais afinidade. O perispírito atua sobre o músculo toma a vara e a vara bate no ponto visado. Sim, É isso? Que o sim. perispírito atua na vara, que aí então seria o perispírito que manipula, Ó, daqui a que age sobre a pouquinho, matéria. o que você está falando aí, eu vou dar o exemplo do dardo, tá? Tá. Então, antes de chegar nesse ponto, você está no exemplo. Vou voltar aqui, ó. A alma é o pensamento, é a vontade. Pensamento e vontade são atributos da alma. Pensamento e vontade são atributos do espírito. A alma atrai a mesa e move a mesa. Olha, você acabou de ler nesse parágrafo aí que a alma ela não move a mesa. Ela precisa de algo que é exterior. Ela não atua, a alma, espírito, não atua na matéria diretamente. Ela precisa de algo. E esse algo está falando aqui, ó. Está lá no texto isso aqui, tá, gente? Atrai a mesa, move a mesa sob a influência do fluido que de si mesmo desprende. O fluido que de si mesmo exala. O fluido que de si mesmo libera. O efeito da vontade. Ou Eu seja, acho, eu acho a que é difícil, alma. Adolfinho. Hum, Não, eu acho que é difícil porque assim, ó, quando eu imagino o perispírito, eu imagino exatamente igual o corpo físico, um então, mas não bonequinho é. assim Não é. transparente. Não Então eu não é. consigo ver o perispírito como um fluido, entendeu? Mas ele é um fluido. Entendi. Ele é um fluido. Então, ó, a alma atrai a mesa e move a mesa sob a influência do perispírito que a alma de si mesmo desprende.
Então, a alma exala do seu perispírito, a alma libera do seu perispírito, né, o fluido que vai atrair a mesa e mover a mesa, por efeito da vontade do espírito. Tá? Então, a alma, que é o pensamento, é a vontade. A pessoa pensou, o médium pensou, não é? Veja, gente, isso aqui, gente, é muito bacana, porque isso aqui pode acontecer, o encarnado fazendo o fenômeno, e pode ser o espírito. Quando é um espírito, a gente fala mediunidade de efeito físico, né? Agora, quando é o próprio médium, não é mediunidade, mas é um efeito físico. Então, tem um médium que no texto mais para frente vai fazer referência a ele. Tem um médium que o nome dele é. Como é que é o nome dele? Eu vou lembrar o nome desse médium, tá? Esse cara, ele fica levitando assim, ó. Ele fica no ar, as pessoas passam embaixo dele, depois ele volta, né? Então, ele é um magnetizador, esse médico. Como é que ele chama, gente? É o Sr. Home? Qual que é o primeiro nome? Acho que é Home mesmo. Na revista Espírita, Kardec só trata ele pelo sobrenome, né? Home. Não, é porque tem um artigo que fala dele. Mas é ele mesmo. Na revista Espírita de 1858, ele é citado várias vezes, acho que mais de 4. Não, mas tem um artigo específico que vai falar dele. Depois a gente pode até estudar sobre ele. É Home. Como é que ele chama, gente? Bom, tudo bem. Depois eu pego o nome dele. Então, ele fica levitando. Então, nesse caso, ele é o quê? Um homem elétrico, tá? E também pode ser um médium. Agora, quando ele faz esse fenômeno, se tiver um espírito ali, é mediunidade de efeito físico, o homem vai ficar levitando. E se uma mesa fica levitando, um homem fica levitando. O princípio é o mesmo, tá? Agora, vamos lá. Então, a alma atrai a mesa e move a mesa sob a influência do perispírito, né? O perispírito recebe a impulsão da alma. Então, veja, a alma impulsiona o fluido, a alma impulsiona o perispírito, né? A densidade do perispírito substitui no espírito a força muscular. Tofinho, uma pergunta. Até duas. O perispírito, ele é mais denso enquanto o espírito for menos evoluído. Sim. Quanto o espírito mais evoluído, Ele é mais o etéreo. perispírito é mais etéreo. Fala-se que os fenômenos de efeitos físicos são, em geral, produzidos pelo perispírito mais denso, certo? Do encarnado, sim, correto. Desencarnado, não. Aí eu concluo que esse desencarnado não é tão evoluído, certo? Não, errado. Errado. Então, essa é a minha dúvida. A densidade é do encarnado. Mediunidade de efeito físico. Quem está mais apto é o médium que tem um perispírito mais denso. Médium. Não espírito. Médium. Mas se o médium tem o espírito mais denso. Não, médium não tem espírito. Médium é espírito. Isso. Ele tem perispírito. Mas aí, essa densidade não está ligada com a evolução. Sim. E aí, como se explica isso? Isso o quê? Como eu posso me fazer? Então, dá a entender o seguinte, que um espírito com um perispírito menos denso é uma pessoa boa. Ponto. Eu vou explicar em termos bem básicos. Sim. Né? Uma pessoa com um perispírito mais denso, ela ainda não vou dizer que ela é uma pessoa, ela ainda não é tão evoluída, certo? Uhum. Então, por exemplo, se eu, Lucélia, consigo praticar efeitos físicos
meu perispírito ainda é mais denso, porque eu consigo, tenho mais possibilidade de manipular a matéria aqui, né? Veja, o Então, você médio de efeito, o percebe? seu raciocínio está correto. O médio de Então, efeito físico está mais apto. Então, no seu caso, você está mais apta. é. Nesse caso, você é um espírito imperfeito. Então, Você não é um espírito aí, bom. Aí eu então, te pergunto, entre nós encarnados, quem é bom? Não, então, aí dando aquele exemplo lá do começo, seguindo nesse raciocínio da Lucélia. Entre Jesus, Chico e eu, quem que é mais Tá. fácil produzir efeito físico? Eu. eu. Mas É aí, isso, no então. caso, gente, Ah, a gente até pode pegar lá para ler no livro dos médiuns, quando Kardec fala sobre a mediunidade de efeito físico, porque o que é a mediunidade? A mediunidade é uma disposição orgânica. Então, a mediunidade é vindoura do corpo orgânico. Então, o médium vidente, por exemplo, ele tem a disposição orgânica que faz com que ele tenha a mediunidade de vidência. Isso independe da evolução do médium. Pode ser um médium que é um espírito bom, ou pode ser um espírito imperfeito que tem a mediunidade. Porque a mediunidade, ela em si não está atrelada com a moral do médium, mas o uso que ele faz dela, sim. Vitor Hugo, Aí, só para finalizar, Dolphy, desculpa. porque no caso, a mediunidade de efeito físico, ela é uma disposição orgânica. Por exemplo, o Sr. Home era um homem de rigor ético que Kardec sempre colocava. Como aquele homem era uma pessoa disciplinada, uma pessoa que sabia conduzir a própria mediunidade com excelência. Era um médium de efeito físico. Mas a mediunidade de efeito físico, ela é devida a uma disposição orgânica. Então, ele tem uma aptidão natural devido à organização física dele. Aí, se eu entendi a pergunta do Célio, ela está colocando isso em referência, né, numa comparação com o espírito desencarnado que realiza o fenômeno de efeito físico, que, como Kardec coloca, são os espíritos inferiores, porque os superiores não se prestam a esse tipo de fenômeno. Eles podem até inspirar o espírito inferior a produzi-lo, porém, eles não se prestam, tal como o exemplo que Kardec coloca, né, por exemplo, o arquiteto e o pedreiro, por exemplo, que é uma comparação, obviamente, né? A gente sabe que não tem nada a ver com a evolução moral de nenhum dos dois, mas que um pensa e o outro produz. Não sei se eu me fiz entender, nem sei se respondendo a Fez. pergunta da Lucélia, se essa é realmente a dúvida dela. O texto que nós estamos estudando aqui é do livro Os Médiuns sobre Efeito Físico. Esse capítulo que nós estamos estudando é do livro dos Médiuns sobre efeito físico, mediunidade e efeito físico. Lá na parte que fala de mediunidade, vai ter um parágrafo falando de mediunidade e efeito físico, que é um resumo do que está aqui. Tá? E aqui, o que a gente tem que voltar? O perispírito do médium, essa é uma mediunidade especial, efeito físico. O efeito do médium, nesse caso, ele é mais denso, sim. Quem é mais apto. Agora, isso não significa dizer, é o que eu já falei, gente, mais de uma vez. Significa dizer que quem produz efeito físico é só o quê? O imperfeito. Aí eu entendo a pergunta da Lucélia. Ah, mas quer dizer que eu, Lucélia, eu sou imperfeita? Ah, mas o senhor Home era um homem bom, ele também produzia efeito físico. É incoerente. Não, não é incoerente. O senhor Home não é o mais apto. Entre eu, o Chico e Jesus, eu, Adolfo, sou mais apto. Mas o Chico também promovia efeito físico. Entende? Aí o que o Hugo está falando, ele tem razão. A mediunidade, gente, é uma predisposição orgânica. Então, é médium. Todos nós somos médios. O médium ostensivo tem mais. Então, o que é médium ostensivo de mediunidade de efeito físico? É aquele médium que tem um perispírito mais denso. Esse é um ponto. Agora, é só esse médium que produz esse tipo de fenômeno? Não. Ele está mais apto. Qualquer médium pode produzir efeito físico. Tá? Porque nós já não estudamos que às vezes o médium nem sabe que é médium de efeito físico. O espírito só aproveita do seu fluido. Então, quem está mais apto, esse é o termo, gente, que os espíritos utilizam aqui, no livro dos médiuns, sobre a mediunidade de efeito físico. Quem está mais apto é inferior, sim. Ou o perispírito é mais denso.
Agora, isso é regra? É só esses que podem produzir o fenômeno? Não, não é. Então, o Chico Xavier ele produzia efeito físico. Então, na reunião lá de quarta-feira, uma vez nós fomos lá no Chico, no quarta-feira, no sábado. Então, tinha a reunião, né? Uma pessoa fazia uma palestra, um tema ligado ao Evangelho, onde isso o Chico ficava psicografando. Aí terminava a palestra, o Chico ficava mais uns instantes fotografando, a gente tinha oração. Aí terminava a psicografia, o Chico atendia todo mundo. Um determinado momento, era aquele cheiro de rosas, né? E alguém falava assim, ó, Meimei está aqui conosco. Que é um espírito, né? De uma mulher muito ligada ao Chico, né? E que sempre que ela ia na reunião, ela levava flores para o Chico. Agora, quando ela levava flores, não, a flor não ficava em estado tangível. Ninguém via a flor, tá? Mas as pessoas falavam que ela levava flores e o cheiro exalava. E era um cheiro, uma delícia, o cheiro das flores. Efeito físico. Isso acontecia toda semana, né? O Chico Xavier. Então, uma coisa é o conceito, né? Então, é uma mediunidade especial, onde o perispírito do médium ele é mais denso. Claro, né? Aí facilita a comunicação. Agora, é só para esse tipo de médium? Não. Certo? Olha lá, ó, encarnado, perispírito, recebe a impulsão da alma, né? Ou do espírito. A sua densidade do perispírito, substitui no espírito a força muscular. O que é isso daqui? Agora vamos para o exemplo para ver se facilita. É o exemplo do dardo. Então, a alma atua sobre o perispírito. Tá? Ou seja, a alma é o pensamento e a vontade. Sabe, se eu quero acertar o dardo, né? Aqui lá, o dardo, né? Se eu quero, eu estou pensando, tá? Então, eu vou atuar sobre o meu perispírito. O perispírito atua sobre os músculos. Vou pensar que os músculos, eu vou de uma maneira bem assim, grosseira, tá? Vão ser as mãos desse rapaz aqui, ó, tá? E os músculos tomam o dardo e o dardo bate no ponto visado. Então, é o músculo que joga. Ele está mirando, não está mirando? Quem está mirando lá o alvo? É a mão que está mirando o alvo? A mão não mira, gente. A mão, ela é matéria. Tá? Mas é a mão, o músculo, que pega o dardo e lança ele. É com a mão. Tá? Agora, quem está atuando sobre essa mão? É o perispírito. E quem que está mirando? É a alma, é o pensamento. Tá claro ou não? Lê de novo o texto para nós, Paty, por favor. O parágrafo, por favor. Pode voltar lá. Depois, se for necessário, a gente volta aqui. Tá. É que Vamos já são voltar pro 10 horas. texto. Quer que eu leia de novo? Já são 10 horas? Já. Ixi, Maria. Que isso? Começou Puxa agora, vida. Paty? Puxa vida. Não precisa. Deixa. A gente retoma semana Então, vamos que vem, retomar né? esse estudo, gente, tá? Semana que Tá vem. bom. É até bom, enquanto isso, o Fidoru. Vamos ler de novo sobre esse aspecto aí da densidade do perispírito. A gente lê de novo sobre. Mas o texto está dizendo que ele é denso. Pelo menos esse é o entendimento que eu tive. O que não significa dizer que o Chico Xavier não possa produzir efeito físico. Claro que pode. Qualquer um pode. Agora, quem está mais apto é aquele que tem um perispírito mais denso. É isso que o texto está dizendo. Né? Entendeu? Porque, veja, gente, é um tipo de mediunidade, o médium, ele não precisa nem saber que é médium. Ele tem o fluido. E o fluido dele é denso. Então, facilita o momento
em que vai fazer um movimento com a mesa, né? Ou com objeto qualquer. Porque o objeto, ele é o quê? Denso. É matéria. Matéria ponderável, né? Então, é necessário um fluido denso, porque vai combinar mais. A gente não viu lá que o espírito, ele utiliza do perispírito. O perispírito é o que está mais próximo do espírito, não é? E o perispírito com a matéria é a mesma coisa. Tudo bem? Bom, às 10 horas vamos ter que parar mesmo. Vamos continuar. Tá legal. É até bom que aí eu melhoro aqui o que eu fiz do dardo, para isso nós temos que entender. Pode ir. Aí eu que tô compartilhando, né, Paty? Tá sim. Como é que eu faço para parar de compartilhar? Lá em cima da tela eu acho que tem. Ah, já achei. Achei. Pronto. Vamos encerrar, viu, gente? Temos que encerrar. Esse é o ponto-chave que nós temos que entender, gente. Desse fenômeno, efeito físico. É justamente isso que nós temos que entender. Então, como o nosso tempo já acabou, nós vamos retomar esse parágrafo na semana que vem. E, claro, e vamos pegar, assim, como lição de casa, e aí até outros trechos desse mesmo livro dos médiuns, sobre mediunidade de efeito físico, tá? Que é uma predisposição, é uma disposição orgânica, a mediunidade. Isso aí não se discute, eu acho, né? Que esse é o conceito, né? Então, o médium, ele tem uma predisposição orgânica, certo? Agora, nesse caso específico, o termo que Kardec utiliza é que quem está mais apto é quem tem um perispírito denso. Ponto. É só. Né? Não é que é só esse que pode, viu, Lucélia? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não é só esse. Ah, então quer dizer que aquele que produz o efeito físico, ele pode ser uma pessoa boa? Claro que pode. Uhum. Mas quem está mais apto? É ele ou um outro que é inferior? O inferior. Uhum. Porque o outro perispírito é mais denso. Entendeu? Não é que não pode, pode. Quem está mais apto? Então, normalmente, quando a gente vai fazer o espírito não, mas quando a gente vai fazer um trabalho, a gente não pede para quem está mais apto a fazer um serviço que ele faça aquele serviço. Normalmente não é assim. Uhum. Então, normalmente, quem produz o efeito físico é o médium que tem um perispírito mais denso. E, por sua vez, o espírito comunicante também. É mais ligado à matéria. Então, o perispírito desse espírito também é mais denso. Né? Então, na hora da combinação fluídica, viu, Vitor Hugo? Essa que é a questão. Na hora da combinação fluídica, tanto do espírito comunicante como do médium, ela acontece de forma mais harmônica, dada a densidade. O que não significa dizer que é só médium que tem um perispírito mais denso vai promover esse tipo de fenômeno. Não é isso. Qualquer médium pode produzir. A mediunidade, ela é uma predisposição orgânica. E nesse caso específico, o médium libera o quê? Fluido. Né? É o fluido que ele libera. Tanto é que estava falando lá que libera um tanto, aí para o fenômeno, depois libera novamente. Por quê? Porque a liberação fluídica é tão grande que o fenômeno ocorre de maneira intermitente. O que é isso? Acontece o fenômeno, para um pouco. Depois retoma o fenômeno, para de novo. Né? Porque há o quê? Um uso, né, enorme de fluido. Há uma queima, vamos dizer assim, entre aspas, o termo não é esse, de fluidos. Então, o médium, no final desse tipo de reunião, ele fica o quê? Esgotado. Tanto o fluido que ele liberou no fenômeno. Né? No efeito mediúnico, de modo geral, o médium fica esgotado. Mas nesse especificamente, a doação fluídica é maior. Né? Então, por isso que quem é mais apto é quem tem um perispírito mais... Pelo menos foi esse entendimento que eu tive. Mas nós vamos retomar essa leitura aí, e semana que vem nós vamos ver
se eu entendi correto ou não, tá bom? Desculpa pelo horário, viu, gente? 5 minutos. Nós temos mais coisas para fazer, não dá para continuar, infelizmente. Eu vou pedir para a Paty. Paty, você faz a prece, por favor? Faço assim. Então, agradecendo a equipe espiritual aqui presente, pela oportunidade de aprendizado, que possamos utilizar esse estudo, todos os ensinamentos que estão nos proporcionando para melhorar o nosso meio ambiente, o ambiente em que vivemos, melhorar os nossos fluidos que estamos emanando, que possamos emanar fluidos com mais amor, porque todos esses fluidos estão sendo utilizados no momento que estamos vivendo pela espiritualidade, para a evolução, para o melhoramento do nosso planeta. Que possamos continuar aprendendo com muita humildade e cada dia mais melhorando essa emanação de fluidos para que eles possam ser utilizados da melhor forma possível no adiantamento do nosso planeta e dos espíritos que estão ao nosso redor. Agradeço por mais essa oportunidade e peço que continuem nos guiando a cada dia. Que assim seja.